Olá, criançada, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Deus Irene de Goiânia, Goiás. Eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus, Campo Campinas, e hoje eu tenho uma história nova pra você. É isso mesmo. Então, bora aprender para crescer, porque é aprendendo que nós chegamos à luz do conhecimento da palavra e da verdade de Deus. Pois é. Então, como todos já sabem, nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Não. E hoje nós estamos no capítulo 8. E nós vamos estar meditando do 1 até o 25, onde vai falar sobre a primeira perseguição da igreja. E devido à perseguição da igreja, essas pessoas, elas vão embora para outros lugares, só que elas não deixam de estar pregando a verdade, pregando o evangelho. E é justamente durante essa perseguição onde a igreja cresce, onde a igreja alcança lugares e que eram inatingíveis. É isso mesmo. Pois é. E para a nossa meditação, quero deixar para você Salmo 37:5. Salmo 37:5 está escrito assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É quando somos perseguidos, é quando passamos por adversidades, queridos, que nós devemos confiar a entrega desse caminho ao Senhor, que a nossa vida ela possa estar confiada nas mãos do Senhor, porque nele nós temos um refúgio seguro, no qual nós podemos descansar mesmo que a situação pareça muito difícil. O nosso Deus é poderoso e fiel para nos dar essa proteção. Então, bora entrar na história. Ontem nós falamos sobre a morte de Estevão, correto? Estevão, ele viu os céus abertos, ali nos seus últimos segundos, né? E ali ele vê o Senhor Jesus esperando por ele. E então, devido a tantas pedradas, Estevão morre. E aqui, amiguinho, tem um personagem que daqui a pouco, lá na frente, nós vamos estar falando muito sobre ele. Era Saulo, né? Que depois, né, ele passa a ser chamado somente de Paulo, ok? E Saulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Mas nós vamos ver, amiguinho, uma grande transformação na vida desse homem que se tornou um grande servo do Senhor. Mas, por enquanto, ele ainda está malzinho. Só que, amiguinho, Saulo, ele perseguia os cristãos achando que estava fazendo o correto. Só que ele ainda não tinha conhecido a verdade verdadeira. Aqueles que o ensinaram, o rabino Gamaliel, que era um grande mestre, né? Ele que educou e ensinou ali Saulo, só que numa doutrina totalmente errada, que nós vamos ver, como eu já falei, lá na frente. Então, aqui, depois da morte de Estevão, acontece uma grande perseguição. E tirando os apóstolos, todos os outros fogem, porque Saulo mandava prender, mandava matar, mandava açoitar, mandava blasfemar, fazia coisas horríveis com os cristãos. Naquela época, os cristãos eram chamados os do caminho. Olha só que palavra interessante, né, amiguinho? É uma curiosidade. E você precisa ter ela em mente. Quando você vê aí na Bíblia, os do caminho eram os cristãos hoje, ok? Então, esse povo, ele foge e vai para outros lugares, lugares que eles não conheciam. Inclusive, Felipe, ele vai para Samaria.
E lá ele não se esconde não, amiguinho, ele vai pregar a palavra de Deus e muitas pessoas ali aceitam ao Senhor Jesus, né? Através do testemunho e das ministrações de Felipe, que era um grande homem na obra do Papai do Céu. Ele fazia muitos milagres e maravilhas ali acontecendo. E a gente vê no versículo 9, nós vemos Simão, o mágico. Esse rapaz ou esse homem, a gente não sabe a idade exata dele, mas ele era um grande mágico. E ele ali também, ele falava de Deus, só que ele não conhecia ainda a Deus. E por ele ser mágico, ele iludia as pessoas. E quando ele conheceu Felipe, ele então ali aceita ao Senhor Deus. Só que ele ainda, amiguinho, não tinha sido transformado. E a gente não sabe ao certo se ele se converteu de verdade. A gente sabe que ele aceitou, né, ao Senhor Jesus. E quando Pedro e João chegam lá em Samaria, né, e começa a impor ali as mãos sobre as pessoas que aceitaram a Jesus, aquelas pessoas, elas então começam a ser batizadas no Espírito Santo, porque Felipe, ele falava do amor de Jesus, aquelas pessoas aceitavam o Senhor Jesus e eram batizadas nas águas, elas ainda não tinham sido batizadas no Espírito Santo. E quando Pedro e João chegam, né, ele impõe a mão sobre aquelas pessoas e elas começam a falar em línguas e aí elas são batizadas no Espírito Santo. E Simão, o mágico, vendo isso, amiguinho, ele queria isso para si, só que ele não queria da forma correta. Sabe o que ele aprontou, amiguinho? Ele oferece dinheiro para Pedro e João conceder aquele poder para ele. Olha só, ele ainda não tinha sido transformado realmente, ele ainda não tinha tido seu coração convertido verdadeiramente ao Senhor Jesus, porque as coisas do Senhor Jesus, os dons espirituais e os frutos espirituais, nós não compramos, nós recebemos através de uma busca, né, de amor, de intimidade com o Senhor Deus, e através dessa intimidade com o Senhor, o nosso Deus nos concede esses dons. Só que Simão, o mágico, ele queria comprar. E Pedro e João ficam muito chateados com isso. E ele vai e diz o seguinte para Simão, né? Ele diz, Pedro, né? Ele diz, olha, arrepende-te, porque essa tua maldade aí vai te destruir. E os dons, eles não são comprados. Eles são doados pelo próprio Deus. E a gente não sabe o que de fato aconteceu com Simão o mágico, se ele realmente se arrependeu, né? Porque Pedro e João, eles falam, né, para ele se arrepender, para ele mudar suas atitudes, porque se ele não mudasse, ele poderia ir para o inferno, ou seja, ele perderia a salvação e não estaria, né, recebendo a parte dele lá nos céus. Então, amiguinho, nós precisamos buscar os dons espirituais, precisamos buscar os frutos espirituais para que nós venhamos abençoar outras pessoas e não para ficarmos apenas aparecendo, dizendo que temos dons, que temos o dom da cura, o dom da visão, ou o dom da palavra. Não, o Papai do Céu, ele empresta esse dom para nós, para que nós venhamos ajudar aquele que precisa. Nós colocarmos a mão sobre um paralítico e ele ficar curado, sobre o enfermo, né, e ele ficar curado. As visões é para que a pessoa, né, fique alerta às ciladas do inimigo. Ou seja, os dons espirituais é para abençoar e não para fazer com que a pessoa venha ali, como é que eu posso falar? Vim ali querer aparecer com aqueles dons. Então,
Aqui tem uma grande lição. A lição é, né, as coisas do Papai do Céu são para abençoar o nosso próximo e nunca para querer levantar o nosso nome para ficar em evidência, porque quem deve ficar em evidência é o Senhor Jesus e não nós. Ok, amiguinho? E essa é a história de hoje para você. Vamos orar? Papai do Céu, me ensina a ser humilde e bondoso sempre. Amém e amém. Um beijo da tia Deus Irene. Tchau, tchau.